Fala, minha galera! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Vamos para mais uma aula de farmacologia e meio de contraste, a nossa quarta aula. Para quem não me conhece, meu nome é Celi Anderson e sou tecnólogo em radiologia. E hoje, nesta aula, vamos aprender o meio de contraste, um fármaco que é utilizado na ressonância magnética. Que fármaco é esse? Na verdade, que meio de contraste é esse? Estamos falando aí, do gadolínio. Ele mesmo, o gadolínio. O gadolínio é o único meio de contraste que é utilizado lá, na ressonância magnética, tá? O gadolínio, galera, faz parte aí, olha aqui no pulsor, olha ele aqui. O gadolínio, ele faz parte da família dos lantanídeos, onde tem, o seu número atômico, de 64, cadê aqui, o seu número atômico de 64 e possui um número de massa, galera, um número de massa de 157,25. Logo aqui embaixo, o pulsor deu pau. Não, aqui, pronto, 157,25. Inicialmente, o gadolínio, ele se encontra no estado sólido, tá? Ele vai se encontrar ali no estado sólido. E ele vai possuir aí, os elétrons, esses elétrons eles ficam livres. E a partir daí que vocês vão entender porque é utilizado o gadolínio para a ressonância magnética. Olha lá, o gadolínio é uma substância que possui elétrons desemparelhados. E quando ele é exposto a um campo magnético externo, eles começam a se alinhar e promovem um aumento da intensidade do campo magnético. Como assim, professor? Como é que eu vou tomar um meio de contraste, que eles têm os elétrons ali livres, e quando eu sou exposto a um campo magnético, esse contraste ele vai se alinhar? Vamos lá. Primeira coisa, a gente está falando aí de um campo magnético. Primeiro que vocês têm que saber qual é esse campo magnético. O campo magnético é onde fica localizado o equipamento de ressonância magnética, certo? Então, para se tomar um contraste no qual vai se fazer um exame de ressonância magnética, será utilizado o gadolínio. O gadolínio, ele possui uma determinada substância, ok? Que ao entrar em contato com o campo magnético, ele vai se alinhar. Então vamos lá. O paciente, ele chega, toma o contraste gadolínio, aguarda um tempinho ali para aquele contraste estar fazendo efeito. Ele é levado o equipamento de ressonância magnética, que todos vocês já devem conhecer. Então ele é levado lá para o equipamento de ressonância magnética, deita o paciente ali bonitinho e começa-se a realizar o exame. No exame da ressonância magnética, você tem a bomba de transmissão e a de recepção, ok? Desculpa, a bomba não, tá, gente? A bobina de transmissão e a bobina de recepção. Ambas ficam ali no guentre, tá? Ambas ficam ali no guentre. O que é guentre? Aquela maior parte que tem o equipamento da ressonância, beleza? Então, ao paciente adentrar aquele arco, que é o do guentre, essa bomba de rádio, essa bobina, só quero falar bomba, tá? Só quero falar bomba, não é bomba, não é bomba. Bobina. Essa bobina de radiofrequência, ela vai emitir, tá? Ela vai emitir essa determinada radiofrequência. No momento que vai atravessar o paciente, o gadolínio, o meio de contraste, que está todo lá no corpo do paciente,
desemparelhados, né? Todos sirilepes, cada um querendo ir para um canto, cada um fazendo o que quer fazer, né? Desobedientes. Aí o campo magnético, né, vai fazer o quê? Me obedeça. Alinhe-se. Tome tento. E um começa a ficar, ó, um atrás do outro para não se perder. Então, ele alinha-se à estrutura do paciente. No momento que ele alinha-se à estrutura do paciente, o que vai ocorrer aí, ó, um aumento de densidade. Esse aumento de densidade, ele vai ser transmitido para onde? Para bobina. Olha, não falei bomba, tá vendo? Oh, acabei de falar. Mas vai ser transferido para, ó, a bobina. A informação, né, vai ser transferido para a bobina de recepção. Essa bobina de recepção, através de algoritmos, vai enviar lá para o computador onde vocês estarão sentados observando as imagens. Beleza? É dessa forma que tem aí a parte física da ressonância magnética. Quem não deu ainda a ressonância magnética vai aprender isso mais detalhadamente quando der a matéria. E já quem deu essa disciplina sabe muito bem de como eu estou falando, do que eu estou falando. Beleza? Tranquilo? Então, só mais uma vez para que vocês tenham noção, para fixar na cabeça de vocês que o gadolinho, tá? Ele possui elétrons desemparelhados, elétrons livres, e no momento que passa pelo campo magnético, no momento que ele é exposto a um campo magnético, esses elétrons vão se alinhar, tá? Criando assim uma densidade naquela determinada estrutura e enviando uma imagem, enviando a imagem da estrutura que a gente quer ali, ó, que o médico está solicitando. Beleza, galera? Ficou claro? Transparente? Tranquilo? Aí no século XX a gente tem a ação paramagnética de íons. Vocês lembram o que é íons, galera? Íons são o quê? São átomos que perdem ou ganham elétrons. Íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons, tá? Então quando você tem aí, ó, um íon de gadolínio que perdeu ou ganhou elétron, tá? Com muita influência sobre o tempo de relaxação do próton, ou seja, com muita influência do tempo ali, ó, do campo magnético, vai ocorrer o realce da imagem da ressonância. Pera, professor, agora eu consegui entender. Vamos lá. Eu já tenho ali, ó, no meu organismo, íons, né? E aí vai ser injetado no meu corpo esse fármaco, né, que é o gadolínio, esse meio de contraste que é o gadolínio. Esse gadolínio, ele tá ali o que? Desemparelhado. No momento que o meu tempo de relaxação, tá? Tô lá, ó, relaxado, tá? Tô lá relaxado. É isso? Então, no meu tempo de relaxação, quando esse gadolínio ele entra em contato, né, com os prótons ali, ó, da nossa estrutura, vai ocorrer o quê? Uma ionização. Ou seja, esse gadolínio ele vai passar a ganhar mais elétrons e desta forma vai ocorrer o quê? Um realce, ou seja, vai ocorrer, como eu disse para vocês, um pouquinho lá atrás, ó, ele vai o quê? Ó, realçar, né? Ele vai, a palavra correta me fugiu agora, tá? Me fugiu, mas vocês sabem o que eu estou falando. Vai ficar denso, pronto, lembrei. Então vai aumentar a densidade. No momento que aumenta a densidade,
com o fator do alinhamento, é que vai ocorrer, então, ó, a imagem propriamente dita. Tranquilo, galera? Toxicidade do gadolínio. Altamente tóxico para o organismo humano. Tá? Altamente tóxico para o organismo humano. Por quê? Porque eles têm íons livres. Se ele é altamente tóxico, professor, por que a gente toma esse meio de contraste? Porque ele vai ser aí, ó, vai se colocar esse gadolínio, tá? A partir de quelatos estáveis, tá? Vai pegar esse gadolínio e vai colocar ali, ó, em quelatos estáveis. Que diacho é quelatos estáveis, professor? É um composto químico. Anotem aí, vá, anotem, para não esquecer. Quelatos é um composto químico no qual um íon metálico, qual é o íon metálico? O gadolínio. É sequestrado e firmemente fixado a um anel dentro da molécula quelante. Vamos lá? Quelato, tá? Quelato é qualquer composto químico no qual o íon metálico ele é, ó, retirado, tá? Daquele composto, ele é retirado e fixado em um anel dentro de uma molécula quelante. Nesse caso aí, quais são então esses compostos químicos? Eu tenho o EDTA e o DTPA, tá? O EDTA é o ácido etilenodiminotetracético. Tá de acho que nome difícil. Vamos repetir? Etilenodiaminotetracético. Nome bonito para colocar no filho de vocês, não é verdade? E o DTPA? O DTPA é o ácido dietilenotriminopentacético, tá? Dietilenotriminopentacético. Quase embolou tudo aqui, ó. EDTA. Etilenodiaminotetracético. DTPA é dietilenotriminopentacético. Então vocês vão ter essas duas complexibilidades, aonde é como se fosse diluído esse gadolínio, beleza? E aí, ó, esse EDTA e o DTPA, tá? Ele vai ter aí, ó, íons livres de gadolínios com o complexo, porque vai atenuar a influência do íon isolado, podendo ter menor efeito. Então, se ele já é prejudicial à saúde, no momento que você faz esse composto, né, EDTA e DTPA, ele vai o quê? Ele vai anular, tá? Ele vai anular os íons do gadolínio, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai retirar aqueles íons do gadolínio e vai colocar onde? Em um anel de uma molécula quelante. É por isso que tem que se utilizar esse meio de contraste através do EDTA ou DTPA. Se você utilizar o gadolínio puro, você vai para Goiás. Ou seja, vai para a cidade de pé junto. Ou seja, 7 palmos debaixo da terra. Ou seja, dentro de uma gaveta lacrada com cimento. E ali, ó, eis aqui fulano de tal. Ok? O que você tem que tomar aí, ó, é o gadolínio DTPA, tá? Não é nem o EDTA. Por que o DTPA? Porque a gente tem, ó, dois. Aqui, ó, dietilenotriminopentacético. Ou seja, a ação ela é duplicada. Ação duplicada porque, ó, melhora a toxicidade.
ou seja, deixa menos tóxico, tá? E você tem uma meia-vida curta desse meio de contraste, tá? Além de uma meia-vida curta, ele é logo excretado através dos rins, tá? Que vai ali sair ou pela urina ou pelas fezes, ok? Ou seja, ele tem uma predominância de excreção renal. Isso a gente viu na aula passada, vocês lembram disso, tá? O GD-DTPA é introduzido nas clínicas lá nos anos 80, ou seja, bem novo, né? É o neném ainda para o meio da ciência, é o neném, tá? É utilizado até o dia de hoje. Esse GD-DTPA, ele vem como um fármaco, né? Utilizando o Magnevistan ou o Magnevistan, tá? Esses são o medicamento que é formulado através do GD-DTPA. Eu não vou chegar numa farmácia, muito embora vocês não vão chegar mesmo, tá? Vocês não vão, nem vendem, tá? Nem vendem, beleza? Mas uma determinada unidade de saúde não vai chegar ali para o seu fornecedor e dizer, me dê um GD-DTPA, muito embora eles já sabem. Muito embora eles já sabem. Mas, o que é que eles fazem? Ó, eu quero um Magnevistan. Beleza? Ou um Magnevist. Esses são os fármacos conhecidos como GD-DTPA, coisa da nossa segunda aula de farmacologia, uma aula que a gente aprendeu o que é farmacologia. Essa solução, ele somente será injetado por via intravenosa, certo? Se eu falo via intravenosa, não é via oral, não é via lacrimal, não é via anal, não é via por fístulas, somente pela veia, ok? O nome já está falando, intravenosa. Muito cuidado com isso aí, porque às vezes a gente encontra aí a questão de concurso público, onde tem um texto enorme, né, para falar de um exame da ressonância magnética. E lá pelo meio do texto tem ali avisando que aquele paciente ele vai tomar um meio de contraste gadolínio via oral. E aí você se apega tanto a algumas informações e perde a principal. Então toma muito cuidado aí, tá? Qual a via do meio de contraste para o gadolínio, para a injeção do gadolínio intravenosa. Beleza, galera? Farmacocinética. A dose ela é dependente, tá? Dose dependente. Ou seja, você não tem aí 1 milhão. Você não tem aí, por exemplo, esse recipiente, né? Esse recipiente somente com aquele determinado radiofármaco, né? Então, para cada frasquinho, né? Para cada remédio que a gente aprendeu lá, você vai ter uma dose dependente, tá? Ali, ó, descarta-se em um abraço. Distribuição. Difunde-se rapidamente no meio extracelular, não passando pela barreira hematocefálica. Ok? Meia-vida, 90 minutos. Similar à velocidade de eliminação renal. Ok? É aconselhado beber muita água, tá, gente? Muita água para poder excretar mais rapidamente, mas ele tem uma vida ali em 90 minutos. Ok? Metabolismo. Não há dissociação iônica do composto, nem mesmo degradação metabólica via hepática.
Então você não vai ter um problema metabólico. No momento que há uma desassociação iônica, você passa a ter um problema metabólico. Nesse caso, não existe problema metabólico. E a eliminação, como eu já falei para vocês, via renal, tá? Via renal, você tem aí, ó, fezes e urina. Contraindicação, nós temos aí a insuficiência renal crônica, a gente já viu isso, e há relatos de interações com outros medicamentos. Ou não há relatos de interações com outros medicamentos. Vou só detalhar mais um pouquinho isso para vocês, porque é de grande necessidade. Muito embora a gente já conversou sobre isso na aula passada. Quem não lembra, pega a aula passada aí para ver as contraindicações do meio de contraste gadolínio, tá? Então, contraindicação é no momento que você não pode tomar aquele contraste. Se o paciente ele tem problema renal crônico, tá? O contraste, ao associar ali com os rins, ele vai o quê? Piorar. O contraste não, os rins, tá? Se tiver uma perfuração nos rins, se estiver fazendo hemodiálise, tudo isso vai fazer, tá, uma ionização ali nos rins, e que é como se os rins fossem secando, tá? Porque os rins vão absorver esse contraste e aí, ó, vai deixar de fazer o seu metabolismo normal. Beleza, galera? Precauções. Precauções não é a mesma coisa de contraindicação. Precauções: hipersensibilidade, gravidez e lactação. Dependendo do caso, o paciente ele pode tomar. Já vimos isso mais uma vez na aula passada, então só estou reforçando. Possui reações? Possui, mas são reações mínimas, tá? Pouquíssimas reações. Ó, intensidade leve e moderada de natureza transitória. Ó, se teve alguma náusea, rapidinho passa, tá? Aí você pode ter náuseas, vômitos, cefaleia, vertigens, dores no local, né, da injeção, mas uma coisa assim muito tranquila, muito leve e que já é previsto que pode acontecer, ok? Pacientes com insuficiência renal são reações tardias, ou seja, não vai acontecer naquele momento. Então, tem que ter bastante atenção nisso, porque o paciente ele tem que dizer que tem problema renal. Se ele não souber, é uma coisa, mas se ele sabe e não diz, o prejudicado é sempre ele, tá? Mas a gente tem que ficar atento ali, tá? E pode ter aí uma fibrose nefrogênica sistêmica, né? Fibrose é o quê? É como se houvesse uns nóizinhos, né? A fibrose aí, ó, doença que causa da pele em vários componentes internos, tá? A fibrose são o que? Pode causar lá no pulmões, na pleura, no pericárdio, no miocárdio, nos rins, nos músculos, entre outros. Muito grave e não tem tratamento, tá? É muito grave e não tem tratamento. Então tem que ter bastante cuidado aí, tá? A fisiopatologia, exposição de paciente com insuficiência renal ao meio de contraste à base de gadolina. Você pode ter reações tóxicas, tá? Onde a maior ativação dessas reações pode causar ali, ó, um fibroblastos. Mas assim, é muito difícil isso acontecer, certo? Muito difícil. Sinais e sintomas de uma fibrose, ó, endurecimento, espaçamento da pele, uma hiperpigmentação muscular, pápulas ou nódulos, né? A pele ela pode ficar frequentemente brilhante durante o toque, tá? Extremidades e troncos são dos locais mais comuns que pode ocorrer ali, ó, uma fibrose.
O uso do gadolínio em pacientes com grau 1, 2 e 3, tá? A utilização do gadolínio ela é válida. Se for 4 e 5, o paciente ele já é grupo de risco. O que é isso, professor? Paciente grau 1, 2, 3. Pacientes com insensibilidade ao contraste. Tá? Paciente com sensibilidade ao contraste. O uso do gadolínio. Estudo detalhado na relação risco-benefício. Antes de tomar a decisão de qualquer normativa, seguir com o propósito de não expor o paciente a risco iminente da doença. Se o paciente informar, o que quer dizer aí é o seguinte: se o paciente informar que ele tem hipersensibilidade, ele tem lá problema renal, tem que ser avaliado o risco-benefício. Tem que ser avaliado. O que é o risco-benefício? Eu vou correr esse risco sabendo que eu vou ter um benefício. Mas quem corre risco pode ganhar e pode perder. Vou ter um benefício? Vou. Mas eu posso ganhar e posso perder. Eu posso piorar o que eu tenho, como não acontecer nada. Melhorar nunca. Mas ganhar ou perder é no resultado do exame. Deu para compreender a analogia? Então tem que ter bastante cuidado quando for analisar aí, uma questão de risco-benefício. Porque às vezes não vale a pena ocorrer, né? Não vale a pena você ter esse risco em busca de determinado benefício que a gente pode ver aí como vai ser feito, como poderá ser feito esse determinado exame. Beleza, galera? Finalizamos mais uma aula de hoje. Tá? Vamos exercitar, vai ser passado mais uma vez o exercício. A aula de hoje ela foi meio que rapidinha, por quê? Porque a gente está introduzindo agora os meios de contraste aos exames que nós temos. Hoje falamos da ressonância magnética. A próxima aula iremos falar aí da tomografia. Quais os contrastes utilizados na tomografia. Beleza, galera? Um abração a todos, boa atividade e até a nossa próxima aula.